Bom dia, Carla. Bom dia, Tati. Tudo bem? Só nós duas? Parece, né? Tá cedinho, né? O pessoal tá com sono, né? Nossa. Vamos esperar um pouquinho para ver se esse povo acorda, né? Pois é. Deixa eu falar um oi lá no grupo. Ó, tem mais gente aparecendo aqui. Bom dia, meu amor. Acordei você? Tá muito cedo, meu amor. Vai pra cama mais um pouquinho. Só abre pra ela sair. Você tá de neném aí, né? Oi? Tá de neném aí. De bebezinho de cachorro? É. Ai, Tô. bem mais delicioso. É bom demais. São três. Ai, que joia. Deixa eu ver se eu aumento essa tela. Aí. Chegaram mais duas pessoas, Carla, a Raquel e a Gisele. Já tá aumentando. A gente não. Oi, Gisele, bom dia. Bom dia, professora. Eu vou entrar aqui de novo porque tá na conta da minha mãe. Ela dá aula aqui, eu esqueci de trocar. Quem é que tá falando? É a Gisele. Ah, É porque tá na conta da minha mãe. mas você entrou na conta da sua mãe, mas entrou com seu nome. Não, é porque esse é o nome dela, na verdade. Ela dá E, aula aqui à tarde, eu esqueço de trocar. e você, como é que é seu nome? Gabriela. Já vou Ah, trocar, já vou. oi, Guilherme. Bom dia. Bom dia, professora. Como é que a senhora tá? Eu tô bem, um pouco com sono, mas tô bem. Não é doido, então. Eu acho que somos todos. É, Filho, vem cá, deixa a mamãe te falar uma coisa. Bom dia, Natália. Deixa eu ver, deixa eu falar uma coisa. Bom dia, Raquel. Bom dia. Pessoal, a gente vai esperar só um pouquinho, não vamos esperar muito tempo não, mas a gente tem que esperar um pouquinho para o pessoal começar a se conectar, né? Vocês têm aula às 9, depois da minha? eu acho que sim. Não tenho certeza ainda não. Era a aula do professor Tiago, ele deixou para quarta que vem agora, porque ele deu aula segunda. Aí, então, na segunda ele deixou também para a gente fazer o pós e o pré, Uhum. e a aula dele vai ser na quarta que vem agora. Hoje não temos. Ai, Carla, por que que você não me avisou? Eu podia ter começado mais tarde. Ai, desculpa, para mim vai ficar até melhor, porque daí eu começo a trabalhar mais cedo. Ai, para mim não, é um Hoje, sacrifício. perdoe. Não, mas eu tenho que começar hoje no meu horário para não ter nenhum problema, porque segunda-feira eu já furei com algumas pessoas, então hoje eu tenho que começar na hora. Oi, Keila. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bom, saudade. Eu também, estava com saudade de vocês. Ai, que bom.
Tô vendo Mais um semestre, né? mais um semestre, desse jeito difícil, mas mais um semestre. Bom dia, Alissa. Tô vendo você, pode fazer só assim se quiser. Bom dia. Estamos madrugando, professora? Estamos madrugando, vamos lavar a cara. Oi, Valéria. Se você liberar os cachorrinhos, eles fizer barulho aqui, você prende eles de novo. Então, abre lá para eles. Os cachorrinhos estão tudo chorando, querendo sair do quartinho que eu coloquei eles. Bom que eu apresento eles para a galera aqui, Theo. Depois mamãe coloca eles lá de novo. Tá tudo horrível por aí. Vem cá para falar oi pro pessoal, vem cá. Eu peguei a... Coloco na hora, ela ia fazer... Tá aqui. Vai aqui pra mamãe. Ai, socorro. Aqui, gente. Coisa mais gostosa. Bom, Faltou eu um. não tenho autoridade. Meu Deus, são 3. que gracinha. São 3. Muito gostoso. Coisa mais linda. Então, Gente, eu não tenho maturidade pra isso. É muito fofo. Demais. fêmea tá sem dono, viu? Dá vontade de ter mais um. Sérgio, Tatiana. Oi. Bom dia. Bom dia, Eliada. Tudo bem? Tudo. Ah lá, a Alissa tem um cachorro também, Theo, lá atrás dela. Esse filhotinho não tem dono ainda, não? Essa fêmea, não. Minhas meninas estão doidas no cachorro. A gente tinha uma e ela fugiu de casa, sabe? Ah, meu Deus. Então a gente pode conversar depois da aula. Quem sabe a gente negocia. Tá bom, a gente conversa. Só falta ela. E ela é a mais linda, na minha opinião. É uma Cheetos, não é? É uma Shih Tzu, que é a mãe. Então, a nossa era Cheetos e ela é muito gostosa. Abriu o portão, ela saiu correndo e sumiu. Oh, meu Deus. Bolota do céu. Você vai pra lá e não vai fugir, não? Toma, segura pra mamãe. Bolota ia fazer xixi. Põe água pra eles, que a mamãe não deu nada pra eles ainda. Pessoal, nós estamos com 15 alunos, mas eu... Na live, 16 pessoas. Eu já esperei 8 minutos, é bastante tempo. Então, a gente vai começando devagarzinho, à medida que as outras pessoas vão acordando, vão se conectando, porque eu sei que esse horário é um pouco complicado, tá bom? Então, a gente já vai começar. Bom dia, oficialmente, para todos vocês. Obrigada a vocês que... já estão aqui comigo desde esse horário tão cedinho, né? Mas já estão aqui firmes e fortes. Esse semestre é um semestre diferente no sentido de que nós vamos ter 2 turmas juntas nessas aulas, né? Vocês já devem ter tido outras aulas, então vocês já devem estar cientes disso, não precisa de eu ficar explicando. Acredito também que os professores com quem vocês tiveram aula já devem ter explicado a respeito da nova modelagem, que é essa modelagem de pré-aula, aula síncrona e pós-aula. Tem alguma dúvida a respeito dessa modelagem? Alguma coisa que vocês querem perguntar, que de repente ficou meio obscuro com outros professores, com outras pessoas? Ou tá tudo claro? Tudo bem? Ok. O que precisa ficar claro nessa disciplina, na disciplina de desenvolvimento humano, é que pelo fato de nós termos 2 horários, segunda e quarta, então nós não vamos ter pré-aula, aula e pós-aula tudo no mesmo dia. Nós vamos ter que dividir. Por isso que nós não tivemos aula ao vivo na segunda-feira. Por quê? Porque eu deixei... reservado a segunda-feira para o pré e o pós-aula. E a quarta-feira será a aula síncrona.
compreendendo o horário todo, porque a aula síncrona de uma disciplina de 4 créditos, ela deve ter 1h40, né? Então, a gente tem exatamente 1h40 e nesse horário da quarta-feira, na segunda também. Só que aí esse outro restante ficou para pré-aula e pós-aula. Quero dizer para vocês que essa semana nós não temos ainda o questionário de pós-aula, porque eu pelo menos como professora, estou em fase de adaptação com essa nova modelagem e o AVA começou a funcionar direitinho ontem e eu ainda não coloquei para vocês o questionário na plataforma. Então não se preocupem, para essa aula nós ainda não temos o pós-aula. Para a partir da semana que vem, nós já teremos. Tá ok? Ficou tudo claro? Então tá bom. Eu postei o plano de ensino de vocês no Liceu ontem à noite. Então, se alguém não viu, é porque eu postei ontem, já mais um pouquinho depois das 8h30, acredito. No plano de ensino, está tudo especificadinho. Quais são os capítulos e as páginas que vocês devem ler toda a pré-aula da segunda-feira para poder assistir a aula na quarta-feira. Então, tá tudo bem divididinho. Esse semestre, nós vamos continuar trabalhando com o livro da Daiane Papalha, de Desenvolvimento Humano. Conversei com a Valéria, a representante de vocês, e ela disse que já passou no grupo o PDF do livro. Para quem não tinha adquirido uma cópia dos capítulos ou para quem não tinha comprado o livro, o PDF está à disposição. Então, se vocês souberem de alguém que está falando, não, eu não tenho material, eu não sei cadê o material, fala para essa pessoa que existe o PDF que vocês têm e podem compartilhar, tá bom? Para ninguém ficar sem material. Como a nossa ementa desse semestre compreende a adolescência até o fim da vida, até a fase idosa, nós vamos então trabalhar esses capítulos. Que compreende quais capítulos? São 3 capítulos para cada VA. 11, 12 e 13 para a primeira VA, 14, 15 e 16 para a segunda VA, 17, 18 e 19 para a terceira VA, certo? Do mesmo jeito que a gente conversou no semestre passado, para quem é do segundo período, para quem é do primeiro período, esse livro divide as fases do desenvolvimento humano de uma maneira didática. Todos nós temos apenas uma infância, por exemplo, mas o livro divide em primeira, segunda e terceira infância, para esclarecer melhor, explicar melhor cada característica de cada fase. Agora, nesse período, nós veremos que a fase adulta também vai acontecer desse jeito. Nós vamos ter um capítulo, 2 capítulos falando sobre adolescência, porque aí divide o livro divide em desenvolvimento físico e cognitivo e depois psicossocial, né? Oi, Danilo, bom dia. Eu agora sei gravar, agora eu estou gravando, viu? Ganhei umas aulinhas, não vou te incomodar mais. Além de saber gravar, agora estou usando computador. Vocês estão vendo como o professor está chique? Quer ver mais uma coisa que eu sei fazer? Deixa eu exibir. É uma coisa tão ridícula, mas eu não sabia, né? Então, eu sei compartilhar a tela, gente. Olha que gracinha. Então, aqui está o plano de ensino na tela compartilhada. Bom, a fase adulta, nós também vamos dividir em 3. Como assim, professor? O adulto não é um só? O adulto é um só, mas o jovem tem as mesmas características de um idoso? E... Amanda, seu microfone tá ligado. Sorry. O adulto
adulto jovem, vocês, por exemplo, de 21, de 19 aninhos que estão aqui no primeiro período, vocês têm a mesma característica da vovó de 65? De jeito nenhum, professora, ela é velha. Só a dor na coluna. Ah, não, Danilo, disfarça. Vocês têm dor na coluna? Fernanda também? Larissa? Gente, faz pilates. Eu não tenho dor na coluna. E não sou idosa não, mas eu não tenho não. Como existe essa diferença, né? Características que são do jovem e características que são do idoso, tem um adulto aqui no meio, que sou eu que vos fala, que não é nem jovem e nem idosa. É um adulto, a Carla levantou o dedinho também, que é um adulto chamado intermediário, ou famoso meia-idade. Eu não gosto dessa palavra não, mas eu estou na meia-idade. Então, existe o adulto jovem, o adulto intermediário e o adulto tardio ou idoso. Então, porque existem esses três tipos de adulto, nós veremos a capítulos falando especificamente de cada uma dessas fases. Então, olha só, adolescente, adulto dessas três fases, e o último capítulo vai falar sobre o luto, uma ideia de como que funciona a perda, o luto. É um capítulo um pouco pesado, mas a gente precisa falar desse assunto, né? A morte não é um assunto interessante de ser conversado, mas às vezes é necessário para a gente compreender, inclusive para conseguir ajudar as pessoas. Alice, eu tô toda otimizada, tô toda chique. Obrigada. Pode elogiar, falar para a Adriele, para a professora Renata, que agora eu sei usar esses trem tudo. Então, vamos começar agora o capítulo 11, que é o capítulo que eu pedi para vocês fazerem a leitura, que é a adolescência. Tem gente aqui na sala de aula que está nessa fase, então vocês me desculpam se eu estiver falando alguma característica de vocês, mas tem adolescente na nossa turma, quer ver? Quem tem 18? A Alissa tem 18, a Isadora também. Tem alguém que tem menos? Marcela. Alguém tem menos de 18? Pelo menos que se manifestou, não. Mas geralmente no primeiro período tem alunos de 17, já tive alunos de 16 anos. Então nós temos adolescentes, sim. Mesmo que já estão saindo da adolescência, entrando na fase adulto-jovem, porque o adulto-jovem é dos 18 aos 40, viu? Tem muito adulto jovem aqui. O Danilo ficou feliz demais. Você é adulto jovem, né, Danilo? Tá vendo? Tô pensando que já estava mais velho, não estava, não. Então, os adultos têm essa diferenciação, mas nós vamos conversar agora sobre o adolescente. O que é adolescência? Adolescência é uma palavra que não é reconhecida, uma palavra e uma fase que não é reconhecida mundialmente. Tem alguns lugares no mundo que não reconhecem essa palavra ou mesmo essa fase de desenvolvimento. Se a gente for pensar, por exemplo, na Bíblia, que tem orientações para a criança, para o jovem, para a mulher, para o homem, para a viúva, que a gente pensa que pode ser uma idosa, né? Apesar de eu saber que tem viúvas jovens, mas na grande maioria são viúvas idosas. Então, quando a gente pensa nessas características, desses aconselhamentos bíblicos que deveriam, ou a ideia é de envolver todas as idades, falta adolescência. Não tem conselho para o adolescente na Bíblia? É porque a cultura oriental não fala de adolescência. Fala de criança e fala de jovem. Até a história de Jesus, a gente encontra alguns detalhes da sua infância e depois ele na fase adulta. Não tem a história dele, ou seja, como se não tivesse tanta importância assim. Não é que não existe, gente, mas é porque não é uma fase em que eles percebam tanta diferença, porque é uma fase conhecida por transição. É quando a criança deixa de ser criança e se torna adulto. Só que isso não acontece
num piscar de olhos. Ninguém deita criança e acorda adulto. Então, essa fasezinha de transformação é chamada de adolescência. Ela começa com um nome e com características ditas de puberdade. E depois entra-se na adolescência em si. Então, eu não sei se quantos de vocês se lembram. Eu não vou exemplificar nada dos capítulos anteriores, porque nós temos alguns alunos que ainda não viram os capítulos anteriores. Então, eu vou utilizar apenas exemplos que já estão aqui nesses capítulos. Bom, se a gente for utilizar aqui o nosso livro, ele vem falar sobre a puberdade, que é quando o corpo da criança começa a passar por mudanças físicas. Então, existem mudanças físicas, mudanças psicológicas, existem as características sexuais primárias e as características sexuais secundárias. As primárias são aquelas que envolvem os órgãos genitais. Há mudança nos órgãos genitais. As características sexuais secundárias são aquelas que não são diretamente ligadas aos órgãos sexuais, mas fazem parte da reprodução, fazem parte de órgãos ligados à sexualidade, em alguns casos. Por exemplo, na menina, começa a nascer o seio, o broto mamário. Nos dois, na menina e no menino, começam a aparecer os pelos pubianos. A acne é uma grande queixa da adolescência, né? Muita gente fica com a pele diferente. Por quê? Porque tem hormônio. Muito hormônio que não existia antes estão surgindo agora. E o corpo, às vezes, não sabe lidar com isso e explode. Então, a pele acaba pagando por todo o restante que está acontecendo. Como se fosse assim. A explicação não é tão simples, mas é só para a gente entender um pouco melhor. O menino altera a voz, ele vai na padaria e fala: moço, me dá 2 pão e 3 roscas. Não é assim? A voz dele não fica toda vai e vem? Muito engraçado quando eles tentam cantar e ficam todos desengonçados. Então, essas características são consideradas características sexuais secundárias, essas alterações. Qual é o principal marco que a gente percebe que a menina, principalmente, né, eu estou falando desse marco feminino, que a menina está virando mocinha? A menstruação, que é conhecida como menarca. A primeira menstruação se chama menarca. Vamos parar um pouquinho para refletir sobre a tal da menarca. Meninas, vocês que menstruaram anteontem, vocês que são novinhas aqui na sala, né? A menstruação, hoje em dia, ela está acontecendo mais tarde ou mais cedo do que antes? Olha, professora, para mim foi mais cedo, porque a minha eu menstruei quando eu tinha 9 anos. Eu adorei o exemplo da Raquel, porque tem gente que fala, tá menstruando com 10. Eu falo, não, já ouvi casos de meninas com 9. Obrigada, Raquel. Tá vendo? Se você for perguntar para sua avó, para sua tia, para sua mãe, com que idade que elas menstruaram, elas vão falar que menstruaram com 15, com 14, né? Hoje em dia, as jovens relatam isso que a Raquel acabou de compartilhar. 9, 10, 11. Existem meninas de 8 anos fazendo tratamento para segurar a barra, para não menstruar logo. Porque senão vai parar de crescer. Ainda bem que a Raquel ficou menstruada cedo. Você é grande, né, Raquel? Você é alta? Ainda bem, tô brincando, tá? Desculpa. Ou não, professora, eu tenho 59. Então eu tô te confundindo, tá vendo? A gente se encontra só por aqui e você parece ser mais alta aqui virtualmente. Doutora, você tá machucando ele. Então, hoje em dia, acontece isso. Aí vou jogar a pergunta para vocês. Por quê? O que está acontecendo no nosso mundo que a menstruação como marco da puberdade, da adolescência,
está vindo mais cedo? Por que que a meninada está deixando de ser meninada mais cedo? E está ficando adultizando mais cedo também. O que está acontecendo? Por que que acontece isso? Questão alimentar, os hormônios. Alimento. A Luzia diz que é culpa do frango, é isso mesmo, é hormônio, né? Elas estão amadurecendo mais cedo, estão tendo conhecimento sexual mais cedo também. Sim, acesso a informações mais cedo. Essas informações são informações saudáveis? Algumas sim, outras nem tanto. Tipo funk? Eu não considero funk saudável. Acho que depende do Então, ponto de vista. então eu tô falando, não é saudável. Deus me livre de achar o funk saudável. Desculpa quem gosta, mas não tem nada de saudável no linguajar. O funk é uma música para adulto, mas infelizmente as crianças não existem, os pais não têm um botãozinho de volume para abaixar completamente o volume deles quando eles estão na rua, quando eles estão nas festas. Né? Então, as crianças ouvem tudo e aí começa a perguntar mais cedo, o que que é isso? O que que é aquilo? Senta aonde? Né? E aí, o que que é isso que está acontecendo? E começa a colocar os pais em situações constrangedoras. O que mais? Não é só a música, não. Professora Tatiane, é a Cleciane. Oi, Cleciane. Para mim também a falta de orientação dos pais, né, diante de tantas novidades, né, a televisão, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma geração que os pais são muito permissíveis. Uhum. E tem as novelas, mesmo que tenha limitação de idade, mas a gente sabe que nem todos os pais obedecem, porque normalmente são pais ignorantes que não têm assim, o conhecimento, né? E deixa essa liberdade, porque a maioria dos pais trabalham, né? Deixam as crianças em casa com outras pessoas, ou às vezes até só, né? Uma criança cuidando de outra criança, e aí é muita informação. Agora, não é só a televisão, porque o celular também, né? Que eu acho que está mais próximo da criança, que a gente sabe que tem as televisões também, que, né, tem acesso à internet, enfim. Mas eu sei que pelo celular é facilitador e atraente. Sim. E isso faz com que os pais não orientem e as crianças, né, despertam, porque, querendo ou não, são zonas erógenas, são despertadoras, né? Bernardo, então depois você me fala qual funk que não é pesado, porque eu desconheço. Eu tô brincando, tá, Bernardo? Você ainda não me conhece, eu sou uma professora muito brincalhona, então, se você gosta de funk e ficou ofendido, desculpa. Não tenho nada contra quem gosta de funk. Quem é adulto. O problema são as crianças entrarem em contato com alguns materiais que elas não têm. Você vai fazer uma playlist? Não, não precisa não, só uma. Só uma musiquinha tá bom para mim, por favor, porque playlist, eu não vou ouvir a playlist, não, sinto muito, mas eu não gosto muito do tipo, do ritmo, sabe? Dói minha cabeça. Ai, ai. Ah, você também não curte, não? Então não ofendi o Bernardo, não, tá bom. Gente, vou pegar o gancho do que a Cleciane falou e aproveitar bastante o que ela disse. Você tem razão, Cleciane. Os pais hoje em dia estão deixando as crianças muito, muito, muito livres para fazer as suas escolhas. E nem sempre essas crianças têm condições de fazer as escolhas corretas. Então, sim, a mídia tem grande culpa nessa história. Música, TV, internet, filmes, tanta informação nas tecnologias, né? O YouTube, que as crianças têm acesso. Então, é muita informação. A Melody, por exemplo, é um exemplo, verdade. Nossa, hoje vocês estão a 1000 por hora nesse chat. Eu tenho que acompanhar aqui e dar aula ao mesmo tempo. E aí, mas o que acontece? Na televisão, existe a censura. Em qualquer veículo, em qualquer tipo de programa, filme,
programa de apresentação, de auditório, novela, até o Big Brother tem, antes de começar, tem lá, esse programa é proibido para menores de, aí fala a idade. Tem até a mulherzinha lá fazendo libras, para ninguém ter desculpa de que não entendeu o que está acontecendo. Existe a censura. Só que, por mais que a tecnologia esteja avançada, as televisões hoje em dia são super inteligentes, né? A gente tem algumas, você bate palma e ela liga, você bate palma e ela desliga, de tão inteligente que ela sabe tudo. Ainda não inventaram, infelizmente, ou felizmente, porque isso é papel da televisão, uma televisão com bracinho. Para a hora que a censura fala assim, é proibido para menores de 6 anos. Aí já pensou, a televisão tinha que ter um bracinho para esticar, tirar o menino de 6 anos da sala, levar para o quarto, cobrir e falar boa noite. Pensou se a televisão fizesse isso? O pai não ia ter que fazer mais nada. Não existe essa possibilidade. Isso é função do pai e da mãe, isso é função dos criadores, dos educadores dessa criança. Então, a televisão faz sua parte, muitas vezes, mas os pais não fazem. Em alguns casos, eu percebo também que a censura diminuiu. Quando eu era jovem, sessão da Lagoa Azul era proibido para menores de 18 anos. Hoje, passa na sessão da tarde toda semana. Toda semana repete. Lagoa Azul, pelo menos na segunda, na quarta, de volta para Lagoa Azul. É uma lavagem cerebral esse filme. É o menino lá livre com a menina, os dois nus, andando para lá e para cá numa ilha deserta, e depois muito sexo, aparece o neném, pronto, todas as informações necessárias para ativar um cérebro que estava quietinho, esperando a hora certa de começar a produzir hormônio, e todas as informações fazem com que ele se ative. Nós nascemos com a nossa hipófise. Ninguém racha a nossa cabeça e coloca ela lá depois. Todo mundo nasce com a hipófise lá no centro do cérebro. Só que essa hipófise, ela existe para produzir os hormônios, alguns são os hormônios sexuais. O que foi que você está chateado? Vem cá. Essa glândula, ela deveria ser estimulada para a produção desses hormônios um pouco mais tarde. Ela ia ter contato com essas informações um pouco mais tarde. Só que essa chuva de informações acontece muito cedo, a glândula pensa, gente, não dou conta mais, não, eu vou explodir se eu não produzir, tá? Muita estimulação aqui, eu tô com muita vontade de produzir esses hormônios. E pronto, começa a produzir os hormônios. E o que era para acontecer? Uns 3 anos mais tarde, está acontecendo muito cedo. Então, essa é... Sim, o YouTube fez o YouTube Kids. Alguns pais, o que eu queria dizer é isso, sobre a informação, né? Espera um pouquinho, gente. Tem muito cachorro chorando aqui. Theo, me ajuda aqui. A própria TV a cabo, ela existe a possibilidade dos pais colocarem senha, tanto na internet quanto no programa de televisão. Então, aqui na minha casa tem, eu coloquei senha. Então, se o Theo, que é o menor de idade dessa casa, for assistir um canal e estiver passando um programa que ele não pode assistir, que o conteúdo é de adulto, seja violência, seja sexo, seja droga, seja qualquer assunto ligado a conteúdo adulto, ele não vai ter acesso. Ele não sabe a senha. Então, tanto na internet quanto na TV, tem jeito. Quando um pai, uma mãe tem interesse em preservar o filho dessas informações, tem jeito. Aí alguém pode me perguntar assim, professora, mas esse menino fica alienado demais, ele fica o bobão da escola, porque os coleguinhas tudo assiste o Big Brother, as meninas tudo já viu aquela menininha que vocês falaram aqui agora, a Mallory dançando na internet, e ele fica lá bobão, ele não sabe de nada. Então, é nessa hora que os pais têm que dar informações saudáveis e corretas para as crianças. O problema...
O problema são as informações de maneira incorreta, as informações deturpadas, as informações de maneira vulgar, aquelas informações que deixam nas entrelinhas, que a criança fica fantasiando o que pode ser, o que está acontecendo. Então, todas essas características, se a escola está prejudicando, tira da escola? Como assim, Amanda? Não... A escola não vai prejudicar, não. Inclusive, alguns pais terceirizam a sua responsabilidade. É responsabilidade dos pais a educação sexual. Mas alguns pais têm tanto tabu, têm tanta vergonha de conversar com os filhos sobre essas questões, que deixa para a escola ensinar como que funciona. Só para vocês terem uma ideia, eu acompanho o grupo de estágio em psicologia escolar. E nós fizemos... Licença, gente, só um minutinho. Dá licença, Eduardo, aqui. Que canseira. Eu não sei se vocês estavam ouvindo, não, mas estava me atrapalhando bastante a me concentrar. O que eu estava falando? Das informações do estágio lá na escola. Nós fizemos um dia uma oficina para conversar com os adolescentes e pré-adolescentes, e nós dividimos a turma em meninos e meninas. E os alunos foram conversar com os meninos e as alunas com as meninas. Coisas ligadas à informação de educação sexual. As meninas foram falar sobre métodos anticonceptivos, mas antes disso elas foram falar como que funcionava a fecundação, a ovulação, e foi explicar sobre menstruação. Então, para isso, elas levaram alguns tipos de absorvente. Então, levou absorvente interno, levou absorvente noturno, que é um pouco maior, para dar uma orientação para as meninas, né? Levaram até uma roupa íntima, uma calcinha, para mostrar como que colocava. A gente pode pensar assim, que bobeira ensinar uma menina na escola como que coloca um absorvente na calcinha. Gente, não foi bobeira. Quando a minha aluna tirou a fita adesiva de trás do absorvente e colocou na calcinha e pregou, teve uma menininha de 12 anos que falou assim, é assim, o adesivo é para baixo. Ou seja, ela estava usando da maneira incorreta e ela fazia uma mini depilação toda vez que ela menstruava, né? Ela falava, me incomodava demais porque puxava o meu pelo, doía. E eu pensei assim, gente, qual que é a função do plástico para cima? Não retém nada. Deveria vazar tudo. Então, essa menina passou por constrangimento, passou por uma situação dessa, por falta de informação. Aqui, dentro de Anápolis, ano passado, século XXI, nós não estamos falando da roça, em 1950, não. Nós estamos falando de agora. Uma mãe que não ensinou uma filha como que coloca um absorvente. É triste, não é? Se essa menina não sabe como usa absorvente, essa mãe nunca conversou sobre nada com ela. Inclusive, a gente foi falar sobre a pílula e uma das meninas falou assim, não, minha mãe já me ensinou. Aí a gente pensou, é verdade, Raquel, eu tô de olho nesse reloginho, obrigada. Aí, quando acabar, vocês voltam diretamente nesse link de novo, tá bom? A gente sai e volta nesse mesmo link. E aí teve uma menina que falou assim, minha mãe já me ensinou como que usa a pílula, é só tomar a pílula no dia que for fazer. Nossa, protegidíssima, né? Só uma pílula, só no dia. E mais, a mesma pílula a protegeria contra uma doença também. Gente, se a mãe ensinou, é porque a mãe acha que é assim. Olha quanta informação errada as pessoas têm. Então, o papel do psicólogo na escola também é de psicoeducação, nesse sentido. As informações hoje em dia estão muito equivocadas. Então, falando de
menarca, nós temos que falar, quando voltar, não sei se dá tempo, 20 segundos dá. A espermarca acontece também com o menino a primeira vez que ele tem uma ejaculação. É conhecido como poluição noturna. É de noite, é espontânea, é involuntário. O menino acorda molhado, não sabe o que aconteceu, fica constrangido. Se ele não tiver uma orientação também, pode ser ruim para ele. Então, existe a menarca e o espermarca.